Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Thiago Pereira, esse meu amigo da época da graduação. A gente se formou junto em administração em 2012. E Thiago, desde lá, desde aquela época, foi morar em Dublin, está há 2 anos e meio lá morando na Irlanda. Além da formação em administração, hoje está fazendo mestrado em marketing digital. E vai falar para a gente como é que está a situação lá na Irlanda, como é que os jornais estão dizendo por lá. A Irlanda começou o confinamento por lá em 27 de março. E ontem foi prorrogado para até 5 de maio. Já são 263 mortos por lá e 6 mil casos confirmados. Num país, aí, claro, com todas as diferenças do Brasil, são 4,9 milhões de habitantes. Thiago, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. O prazer é meu. Quanto tempo, né, que a gente não se fala. Verdade. Apesar de manter o contato pelas redes sociais, fazia tempo que a gente não se falava. E parabéns pelo canal. Acho muito interessante quando vocês começam a mostrar alternativas de como economizar, como dicas e como viajar também. A galera sempre tem a curiosidade e acho muito relevante o conteúdo que vocês produzem. Valeu, obrigadão. Então, realmente aqui na Irlanda tiveram esses casos já e mudou a rotina de muita gente já. Tem quase um mês que tudo, nossa, desde que começou, tá tudo diferente hoje. Uhum. Dublin, assim, a noite de Dublin é bem agitada, vamos dizer assim, é uma cidade bem noturna, e eu não consigo imaginar como é Dublin hoje sem ter essa vida noturna agitada, sem ter os pubs movimentados. Como é que está a situação mesmo aí? Então, o turismo eu acho que foi uma das áreas que foi mais afetada com o avanço do corona, principalmente aqui na Europa, né? A cidade realmente está um deserto hoje. Tipo, tem uma região aqui próxima ao centro onde eu moro chamada Temple Bar. E é a região que mais atrai turistas, porque estão os povos mais históricos, mais conhecidos aqui da Irlanda, e movimenta muito a economia da cidade. E desde que começaram as restrições por conta do avanço do coronavírus, não só aqui na Irlanda, mas no resto da Europa, o número de turistas para cá começou a reduzir. E depois que foi feito o lockdown, que tiveram que fechar realmente a cidade, o país, então os primeiros a fecharem foram os pubs. E vida noturna não tem mais, agora é só em casa. Tem praticamente 3 semanas, tem umas 4 semanas já, fazendo um mês, que tá todo mundo em casa. Há 3 semanas as restrições ficaram maiores, então alguns restaurantes ainda estavam funcionando e tal, mas há 3 semanas atrás, quando o governo decidiu fechar mesmo, então só supermercado e farmácia continuaram abertos, porém com algumas restrições. Até para poder ir num supermercado fazer uma compra, você tem que ir num supermercado no raio de 2 km da sua casa, e até entrar no supermercado você tem que esperar numa fila do lado de fora, que tem que manter uma distância de 2 metros de cada pessoa. Não entra todo mundo de uma vez, vão entrando aos poucos. E são os únicos estabelecimentos hoje que continuam abertos. Alguns restaurantes continuam funcionando só para delivery, mas não para ir comer no local. Mas você também só pode fazer pedido dos restaurantes que estão no raio de 2 km da sua casa também. Uhum. Notou alguma mudança de preço nos alimentos, nos produtos que vão pegar no supermercado? Teve alguma mudança? Não, nenhum. Tipo, no começo, o que se viu... Não, no começo o que a gente viu foi um início de histeria, correria das pessoas para comprar alguns produtos, por exemplo, papel higiênico,
e alguns enlatados. Isso nos primeiros dias que foi anunciado o isolamento. Só que em poucas semanas, a maioria desses produtos foram repostos. Então, o pessoal entendeu que mesmo estando em quarentena, não ia ter falta de abastecimento. Mas, de forma alguma, os preços aumentaram. Alguns produtos, sim, não tem mais, tipo álcool em gel, difícil encontrar. Máscara e luva também. Logo no começo, muita gente comprou, mas já não tinha muito uma oferta grande. Então, o que aconteceu foi que esses itens acabaram e poucas pessoas conseguiram comprar, entendeu? Mas não teve aumento de valores. Hoje eu fui no mercado fazer compra. Basicamente, eu comprei tudo que eu precisava. Geralmente, o que eu compro em um período que não é de quarentena. E a gente não vê um aumento assim de preço. Tem alguma restrição imposta pelas autoridades? Por exemplo, multa, enfim, algum risco de prisão, se tomar alguma atitude que não seja orientação de isolamento? De circulação, então, das pessoas nas ruas. Isso. No começo, quando foi anunciada a quarentena, ela não era mandatória, ou seja, era recomendado que as pessoas ficassem em casa e evitassem contato social e só saíssem para casas necessárias. Porém, não era uma restrição, era só uma recomendação. Só que com o aumento dos casos, por isso que num primeiro momento, os shopping centers continuavam abertos, alguns restaurantes também, só que eles estavam tomando algumas medidas, tipo, para continuar atendendo o público, manter distância na fila, alguns clientes são atendidos por vez, então fecharam os espaços para as pessoas sentarem, só era autorizado você comprar e levar, só que como no segundo estágio, como os casos começaram a aumentar, aí o governo decidiu fazer o lockdown, e aí sim, todo mundo teve que ficar em casa. E aí, a maioria todos os estabelecimentos que não estavam relacionados à saúde, como farmácia, hospitais e clínicas, e relacionados à alimentação, como supermercados, por exemplo, continuavam funcionando. E aí aí surgiram as restrições. Você só poderia sair de casa para comprar esses mantimentos, tipo alimentos, ou para ir numa farmácia ou alguma clínica que você precisasse visitar fazer um tratamento, e poderia sair também para fazer atividades físicas no raio de 2 km da sua casa. Isso continua até agora e foi prorrogado até o dia 5 de maio. Só que até agora não tem oficialmente tipo uma multa que você pague, como na Espanha tem, e na Itália também, se eu não me engano. Em alguns outros países eles aplicaram isso. Porém, a polícia está na rua e se tiver algum grupo com mais de 3 pessoas juntos, eles pedem para as pessoas não ficarem próximas e fazem algumas perguntas, tipo, para saber se aonde você está indo, onde você mora, o que é que você está fazendo na rua e tal, e recomenda que as pessoas retornem. E em alguns casos, sim, você pode ser detido, não preso, mas você pode ser detido por descumprir algumas ordens, tipo, se você tiver a mais de 2 km da sua casa e tal. Mas, no geral, eu não fiquei sabendo que tem uma multa, por enquanto. Mas a polícia está na rua, você sai na rua, a polícia está parando praticamente todo mundo. Você faz mestrado, né, aí, em Dublin? Uhum. E como é que tá, assim, a questão dos estudos, a instituição fechou? Então, desde o dia 17 foram suspensas as aulas, de 15 ou 17, eu não me lembro a data específica, porém foram suspensas as aulas presenciais. Minha faculdade, ela tem uma infraestrutura muito boa, então, o meu curso, eu faço mestrado em Digital Marketing, a gente continua tendo aula online, só que no começo, antes mesmo desse isolamento, as faculdades e universidades
aqui da Irlanda já estavam tomando algumas medidas. Tipo, na minha faculdade, eles instalaram álcool em gel nos corredores, vários avisos para os alunos lavarem as mãos, se possível. Não. E, tipo, mudou a nossa rotina durante o curso, dentro da faculdade. E aí, com o anúncio, a gente não teve mais aula presencial, e a gente começaram a ter aulas online. Inclusive, alguns trabalhos, reuniões, tudo via online, a gente continuou fazendo, e até agora não tem nenhuma previsão de retorno. No meu caso, eu não fui tão impactado com o fechamento. Porém, eu não tenho mais acesso ao conteúdo da biblioteca, por exemplo. Nem todo arquivo que tem na biblioteca a gente tem acesso online. Então, eu estou fazendo uma pesquisa agora, a dissertação do mestrado, e eu não tenho todo o material que eu preciso para fazer, para usar como referência, por exemplo. Só que tiveram outras pessoas que foram mais afetadas, por exemplo, escolas de inglês. A Irlanda é muito conhecida por ter muito intercambista aqui, então vem muito brasileiro e tal, e muitas escolas já fecharam, outras não tiveram como manter as aulas online, algumas declararam falência recentemente. Então, é bem crítico, assim, a situação. Antes disso, parte do teu tempo tu passava no trabalho e parte nos estudos do mestrado. Como é que tá agora? O que é que tu tem feito agora só em casa? Então, como foi dito no dia 17, com o anúncio da quarentena, muitas empresas tiveram que fechar, onde eu trabalhava também, e tipo, praticamente eu só estou em casa, não estou trabalhando e só estou estudando, porque é algo que ainda me mantém ocupado. Mas tem gente que nem, tipo, quem não estava estudando, por exemplo, mora aqui e só trabalha, não tem outra coisa para fazer, sabe? Tem que ficar em casa mesmo. E quando tem um dia de sol como hoje, sai um pouco na rua e tal. O governo pede, agora é mandatório, você tem que ficar em casa, não pode sair. Mas algumas pessoas saem para fazer alguma atividade física, dentro do raio permitido. Quando eu posso, eu faço alguma caminhada aqui ao redor, eu vou pro topo do prédio. E lá tem tipo um jardim, dá para passar um tempo. Mas, tipo, é uma rotina assim bem diferente do que a gente está acostumado aqui em Dublin, que tem uma vida bem corrida. As empresas estão pagando nesse período? Não, o que acontece as empresas que puderam trabalhar com o sistema de home office, tipo você trabalhar de casa, adotaram. Por exemplo, aqui em Dublin, tem vários escritórios das grandes empresas de tecnologia, como o Google, Facebook, o LinkedIn, tem mais o Instagram, mas algumas companhias de tecnologia da informação. E essas empresas, a maioria dessas empresas continuaram funcionando, porém remotamente, tipo, os funcionários trabalham de casa. E aí, outros negócios, tipo restaurante, bar, a galera foi, assim, eu também trabalho no shopping center com atendimento ao consumidor, e a gente foi receber uma carta de layoff, que é um período como se fosse uma pausa. Então, a gente também não é remunerado durante esse período. Aí o governo lançou um programa social agora, de emergência, para quem teve horas reduzidas, ou para quem realmente perdeu o trabalho agora nesse período, como é o meu caso. A gente recebe uma quantia mensal por semana, de 350 euros, que é para cobrir, tipo, aluguel, alimentação e tal. Para falar a verdade, é uma quantia bem razoável, porque o salário mínimo aqui, você ganha em torno de 10 euros, eu vou arredondar 10 euros por hora. E aí, quem é estudante, seja de graduação ou qualquer outro nível e é de fora,
só pode trabalhar part-time, que representa assim 20 horas por semana. Então, a 10 euros você recebe em torno de 200 euros por semana. Eu não sei quanto é que está o real agora, deve estar bem alto em relação ao dólar. Em A última vez relação ao que eu dólar, tá olhei mais de estava... R$ 5. A última vez que eu vi estava em torno de 5 Tá reais. mais de R$ 5. Mas não comparando com o real, mas tipo, um estudante part-time estava trabalhando e estudando e recebendo em torno de 200 euros por hora. O profissional que trabalha full-time, em torno de 400 euros, 500 euros, dependendo do trabalho. Isso salário mínimo. Por semana, 500 euros por semana. E aí o governo está dando esse suporte de 350, o que não é ruim. Porém, ele não é para sempre, ele só dura 6 semanas e ele é único, é voltado para quem teve esse problema com relação ao trabalho. Até profissionais que eram autônomos também tiveram direito a receber. Eu estou recebendo, então são 6 semanas que a gente vai ficar recebendo esse valor. E a ideia é economizar, porque tem essa incerteza, depois do dia 5 de maio, como é que vai ficar, se vão voltar os trabalhos, se vão voltar mais, tipo, alguns setores, como é previsto por aqui, entendeu? E qual a tua opinião sobre o isolamento? Como é que tu Eu tem acho, visto assim? em relação à necessidade do isolamento, Sim, eu acho que é necessário, apesar do impacto que está tendo na economia, não só da Irlanda, mas tipo, o mundo inteiro tá sofrendo com isso. Tipo, aqui na Europa, tem países que já estão há meses, tipo, a Itália está há muito mais tempo em isolamento do que aqui. E eles têm, a Espanha também, junto com a Itália, tem os maiores índices de mortos, né? Não só também por conta do nível elevado de idosos, mas também porque, como o sistema ficou muito caótico, então não só idosos começaram a morrer. Então, com o tempo, não tinha mais idade, classe, então isso assustou muito as pessoas aqui também. E você vê que as pessoas colaboram, elas cooperam, elas entendem. Não é algo fácil, sabe? Mas, inclusive, é muito triste. Tipo, você não tem expectativa nenhuma, você não sabe o que é que vai acontecer daqui a uma semana, duas. Aqui, pelo menos, está tudo controlado. Eu me sinto seguro aqui por conta desse trabalho. Tipo, você vê que todo mundo está colaborando para manter a cidade mais segura possível. Os institutos, os órgãos, o governo como em si, ele trabalha para isso. Você vê o reflexo disso nas ruas. Porém, é um pouco pesado, né? Tipo, você passa semanas dentro de casa, mas quando você começa a ver, aqui na Irlanda começaram a subir os níveis de infectados, então a gente fica um pouco preocupado também com isso. Então é melhor que a gente se proteja agora, ficando em casa, porque não é só aqui, todo lugar tá assim. E depois, quando esse alto índice diminuir, a gente se sinta mais seguro, voltar a uma rotina. Não sei como é que vai ser, mas pelo menos é uma forma da gente se sentir mais protegido. Uhum. Alguém conhecido teu ou conhecido das pessoas que moram contigo contraiu o vírus? Conhece alguém? Sim, eu tenho uma amiga que ela contraiu o vírus, mas ela já se recuperou. Ela trabalhava com idosos. Não lembro o nome do instituto. Ela trabalhava, ela contraiu o vírus e ela teve que ficar isolada durante algumas semanas. Casos também de amigos meus que contraíram a doença. Eu tenho um colega da faculdade que o tio dele, ele é irlandês, o tio dele contraiu o vírus. Ainda não tive notícia como é que ele tá, se ele já se recuperou, se continua internado. Porque aqui na Irlanda são em torno de 1,5 milhão de habitantes, algo assim. Não lembro de qual, mas tipo, é mais visível quando a cidade é menor. Você conhecer alguém que conhece ou ver um caso.
Mas nesse E caso, muitos brasileiros, alguns brasileiros também contraíram o vírus, não que eu conheça, mas aqui tem uns grupos no Facebook, brasileiros em Dublin, então é como se a comunidade brasileira se conectasse. E aí eu já vi vários casos de brasileiros que contraíram o vírus, ficaram em quarentena, alguns que voltaram para o Brasil e descobriram no Brasil que contraíram o vírus aqui. mas todas as formas leves do contágio? Sim, os que eu tive contato, que eu fiquei sabendo, a maioria se recuperou. Não teve nenhum que chegou a morrer, não. Até porque eles estão tentando controlar, tipo, o exército montou uns acampamentos depois do rio. Aqui no centro tem um rio que corta a cidade, que é o Rio Liffey. E mais para cima, perto do pier, eles colocaram um acampamento. Então lá tem tipo uma estrutura para receber as pessoas. E tem um estádio aqui próximo também que está fazendo teste. Então, assim, os equipamentos, com o número de infectados e doentes que tem aqui, conseguem atender ainda. Acho que talvez por isso o número de mortes não é ainda maior. Você tem medo de pegar a Covid-19? Eu tenho, como eu falei no começo, eu tenho tem dois colegas de apartamento que moram comigo aqui, que continuam trabalhando. Um trabalha num restaurante que não fechou, e o outro trabalha numa farmácia, que entrega medicamentos para alguns institutos com idosos, e muitos desses institutos já tiveram vários casos de idosos que já morreram. Então, na rua, no geral, quando eu saio, eu tento me prevenir, sempre lavo as mãos quando chego. O mais importante é não colocar a mão no rosto e tentar usar máscara. Nem sempre é possível, mas sempre que dá eu tento tomar essas medidas. No começo eu estava mais assustado, principalmente quando explodiram os casos aqui na Itália. Mas agora eu continuo tendo cuidado, porém eu não estou assim, como eu posso falar, desesperado, por exemplo. Como é que os jornais estão, não seria divulgando, mas me foi jogar a palavra, repercutindo os casos, repercutindo a situação da Irlanda aí, os jornais locais? Os jornais locais aqui, eles são bem... eu não vou falar... Eles não têm um tom assim tão sensacionalista, por exemplo. Eles mostram sim o número de casos, de aumentos e tal, mas eles também tentam mostrar tipo como a sociedade está reagindo, mostra alguns exemplos de pessoas e tal. Eles têm um cuidado assim nessa cobertura. Eu não acompanho muito, o conteúdo que eu tenho mais acesso é online, tipo, eu sigo algumas páginas dos principais jornais aqui no Instagram, e sempre recebo atualizações também por SMS. E quando dá, eu olho as páginas e tal, mas tipo, noticiário TV em si, rádio, eu não tenho muito tempo para acompanhar. Mas pelo pouco que eu já vi aqui, eles têm mais esse cuidado, sabe? Não tem um tom tão sensacionalista. É mais uma questão de mostrar para o cidadão que ele tem que fazer a parte dele também, até para sua própria segurança. E o teu contato com a tua família aqui no Brasil? Continua como sempre, só que agora via telefone ou videochamada, só que agora mais frequente, né? Porque tá todo mundo em casa, e após acho que 3 semanas que eu já estava no período de quarentena, logo quando começou também a ficar mais efetivo a quarentena aí no Brasil, que as pessoas começaram a ficar mais preocupadas e tal, eu comecei a receber muitas ligações do Brasil e mensagens das pessoas perguntando, como é que tá aí? Não, aqui eu já tô há 3 semanas já
parado, sem aula. Então, é como se assim, quando aqui começou tudo, eu continuava falando com minha família, mas quando isso começou no Brasil, aí eu senti que aumentou ainda mais, tipo, o contato com eles. Eu acho que por conta que eles começaram a perceber que era algo sério e entender o que era que estava acontecendo, né? Porque até então, inclusive aqui, a gente fazia muita piada com isso e tal, mas quando você começa a ver que isso é algo mais preocupante, então muda o tom um pouco. Então eu comecei, a partir desse momento que começou a aumentar o número de casos no Brasil, que foi anunciada a quarentena aí, eu sinto, meu contato com minha família aumentou ainda mais, por conta deles também ligarem, então. 27 de março foi o início do isolamento, 27 de abril completa um mês e indo até dia 5 de maio. Qual vai ser esse isolamento é oficial, né? Sim. Porque antes disso, quando as escolas fecharam, a cidade já estava num outro clima. Quando tu fala as escolas, são as escolas de inglês, mas também as escolas Não, escolas, qualquer escola. Escola, eventos foram cancelados, tipo, desde o meio de março. Mas, então, em casa, desde 27 de março, 27 de abril, um mês, e esticando pelo menos até 5 de maio. Qual vai ser a primeira coisa que vai querer fazer quando isso dá uma... Não digo normalizar, mas pelo menos dá uma acalmada, vamos dizer assim. Olha, falar a verdade, tem uma coisa que, tipo, o verão tá chegando agora aqui também, né? Então, acho que é outra coisa que tá deixando todo mundo louco para querer sair de casa. E o sol começa a se pôr mais tarde também. E tem lugares aqui perto de Dublin que eu gosto muito de ir. E um deles é um farol que tem umas montanhas perto do litoral, farol de Howth. E é um dos lugares que eu quero ir visitar, porque é um lugar que eu me sinto calmo, tranquilo. Claro que eu quero ir tomar uma pint, tomar uma cerveja ali no Temple Bar com meus amigos também. Mas eu acho que só o fato de você saber que você pode ir ali num parque, por exemplo, fazer alguma atividade já te deixa mais tranquilo. Porque, querendo ou não, é um pouco depressivo ficar em casa. Tipo, você esgota a sua Netflix, não tem mais nada produtivo. Você tem tempo para tudo. Antes a gente reclamava que não tinha tempo para nada, agora a gente tem tempo para tudo e não sabe o que fazer com todo esse tempo. Eu te acompanho no Instagram não só com esses passeios, mas também quando tu cozinha. E eu vi que tu de vez em quando cozinha alguma coisa do Brasil, cuscuz, eu já vi tu cozinhando. O que é que não tem aí e tu sente saudades aqui do Brasil, de comida? Cajuína. 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 Eu fui em outubro de 2018. Em outubro de 2018 eu voltei para o Brasil passar férias. E quando eu voltei para aqui para a Irlanda, eu trouxe uma cajuína. E aí eu apresentei para os meus flatmates e para uma amiga minha. E ela é carioca, Tiago, isso é muito bom. E agora todo mundo tá viciado na cajuína, só que não tem cajuína. Tipo, é a única coisa que eu não acho aqui, porque tem muito mercado brasileiro aqui, então se eu quiser comprar pão de queijo, tapioca, massa para tapioca, cuscuz, feijão, tem muito mercadinho brasileiro aqui, dá para se virar, inclusive restaurante também. Só que a cajuína aí do Cariri não tem aqui. Para quem está nos acompanhando e não é do Cariri, a cajuína é um refrigerante aqui da região, muito bom. A gente vai fazer propaganda aqui de graça, mas é muito bom mesmo. E refrigerante de caju. É um refrigerante de caju. E, enfim, é tradicional aqui, está nas mesas da gente do almoço, do jantar, e é tipo um Guaraná Jesus ali do Maranhão. Então, mas, enfim, cajuína bem melhor do que o Guaraná Jesus. Com certeza. Do Piauí. Tem isso também. A gente chama de cajuína no Cariri, mas por costume, mas é refrigerante de caju e tem uma marca específica. Exatamente. O que eu posso te perguntar mais com relação a esse período aí?
tem matado a saudade da galera, sim, já conversou bastante com eles e tem conversado, né? Uhum. O que é que tu viveu diferente aí na Irlanda, Thiago, assim, que pensou, acho que nunca pensou em ter vivido? Ah, é muito difícil falar só um ponto específico, mas tipo, quando essa cidade ela é muito vibrante e a noite dela também, essa região aqui do Temple Bar tem uma câmera instalada que dá para você acessar online de qualquer lugar, que é tipo um site que tem, eles disponibilizam algumas câmeras ao redor do mundo e você pode entrar e acessar. E você entra hoje lá, a rua está praticamente deserta. Tipo, o centro da cidade não tem ninguém. Às vezes passa uma pessoa ou outra, tá fazendo uma compra, ou foi fazer uma compra no mercado, tá fazendo uma atividade física. Mas é muito estranho, tipo, eu tô mesmo nesse lugar, nem parece. E quando você vai no mercado também, tipo, todas as lojas fechadas e tal, você sente o impacto que, tipo, algo invisível causa no visível, né? Porque é algo tão pequeno que você não. Tu falaste sobre a ajuda para as pessoas, mas o governo também tem um pacote de ajuda para as empresas? Ou até empresa que já está falindo? Então, o que foi anunciado é que o governo estava entrando em contato com os 5 maiores bancos aqui da Irlanda. Eu vi algumas notícias a respeito. Eu consegui um empréstimo para pagar o meu mestrado aqui, uma parte dele. E aí foi feito um acordo com os bancos e os bancos eles deram, tipo, estenderam o prazo para quem tem pagamentos para ser feito de empréstimos ou tem financiamentos de imóveis, porque de outra forma não seria possível, tipo, o país ia quebrar legal. Então, com essa negociação que teve entre os bancos, com os bancos, aliás, foi dado um prazo, tipo, eu entrei em contato com o banco, no meu caso pessoal, eu tive meu empréstimo congelado até julho, então tem um período de 3 meses que eu não preciso me preocupar com isso. E algo parecido também está sendo feito com a maioria das empresas. Só que alguns negócios realmente não tiveram como se sustentar. Algumas escolas, como eu falei, de inglês fecharam, outros estão anunciando. Inclusive um supermercado, uma loja de departamentos bem famosa aqui da Irlanda também anunciou que estão fechando. É um pouco complicado. O governo tentou sim tomar algumas medidas para proteger a economia do país. Inclusive, eu acho importante essa parte de que o governo está dando esse suporte para as famílias financeiramente, porque de outra forma ia ter o quê? Ou histeria das pessoas, porque eu não tenho trabalho, não tenho renda, então como é que eu vou viver? E também evita que as pessoas fiquem na rua também, porque quem trabalha informalmente, por exemplo, não precisa se expor ao vírus. E aí, contendo essa população ou histérica ou nas ruas, você controla a disseminação do vírus por aqui. O sistema de saúde não está tendo problema, não, né? Olha, eles estão bem sobrecarregados. Uhum. Porque, além dos casos, o sistema de saúde pública aqui na Irlanda é bem curioso. Eles não é um sistema público gratuito como a gente tem no Brasil. Porém, se você se encaixa num perfil socioeconômico, você tem direito a um suporte do governo, e aí você tem tipo um cartão que você consegue marcar as consultas nos hospitais e clínicas e tem um valor diferenciado, mas ainda assim você tem que pagar. Alguns serviços são gratuitos, mas na maioria é tudo particular. Por isso que é solicitado aos estudantes que vêm para aqui, para a Irlanda, fazer um seguro saúde, que é um seguro mais global. Esse seguro, não, inclusive, não cobre se você tiver algum problema que não seja muito grave, ele não cobre despesas tipo, eu tive sei lá, uma crise alérgica, por exemplo.
ele é mais para casos de acidente e tal, algo mais complicado. Você cogitou, enfim, com essa questão, né, do desespero das pessoas, ao início da pandemia e tal, cogitou algum momento, em algum momento, voltar aqui para o Brasil? Então, meu curso ele é programado para terminar em dezembro desse ano. Eu já estava com passagem marcada para o Brasil, eu estava com uma data marcada para ir para o Brasil em julho. Minha irmã ia ter o casamento da minha irmã, que ela teve que adiar por conta dessa incerteza com relação ao vírus, e eu acabei não comprando a passagem. Então, eu tenho vontade sim de ir para o Brasil, mas agora eu não sei nem quando é que eu posso ir. Estou esperando aí ver quando é que a poeira vai baixar um pouco e tal, a normalidade vai começar a surgir para ir passar minhas férias aí. Meu curso termina em dezembro e eu tenho mais 2 anos de visto de trabalho aqui. Então, eu também tenho que ver como é que a economia aqui na Europa, na Irlanda, vai continuar. Se eu vou continuar por aqui ou não. Eu não sei, é algo assim muito incerto ainda. Mas você viu alguém ou conhece de alguém assim que com essa questão da pandemia e tudo, assim que começou, saiu, pegou o voo e voltou para o Brasil? Muita gente voltou para o Brasil, muito brasileiro. Não só brasileiros, tipo, muita gente voltaram para seus países por conta, como teve essa questão da falta de trabalho e tal. Muita gente voltou, muitos brasileiros também, principalmente estudantes de escolas de inglês, por conta que a maioria que chegou agora também foi mais afetado, porque as escolas estão fechadas. Você tem que pagar aluguel. Se você chegou agora e você não tem trabalho, então seu dinheiro vai acabar naquele período e você vai fazer o quê? Então, muita gente por conta disso acabou voltando pro Brasil. Outros por medo também, mas tipo, foi logo no começo aqui, então quando chegou no Brasil ainda não estava tão espalhado como está agora, né? Sobre algum caso de desencontro que a pessoa decida voltar para o Brasil, mas aí o país já está fechado, não tem mais voos? Não, eu não tive contato. Inclusive, eu tenho uma amiga minha que ela voltou agora, recentemente, no dia 3 de abril. Ela voltou para o Brasil, ela foi direto para São Paulo, onde ela mora. E ela já está lá, com a família dela. Eu não conheço nenhum caso de pessoas que foram barradas de entrar. Porque, assim, quando o país ele fecha, vou citar o exemplo da Índia. Eu tenho muito amigo da faculdade que é da Índia. E quando a Índia decidiu fechar os voos para a Europa, então quem já estava indo para lá, que conseguiu chegar lá, entrou no país e tal. Mas a partir desse momento, tipo, novos voos não saíam daqui. Então a galera teve que ficar aqui. Entendi. Talvez seja um caso parecido do que está acontecendo em Portugal, por causa que as pessoas estão querendo voltar, mas não estão conseguindo. Os voos são cancelados por várias vezes. Sim, tanto os aeroportos como tipo essa restrição de cidades. No Ceará, Fortaleza não está tendo mais voo internacional, né? Acho que não. Até onde eu vi, tipo, as passagens que eu consegui encontrar, eu não conseguia comprar indo para Fortaleza. Eu fiz umas simulações há um tempo atrás. Só consegui ir para São Paulo. Então, também tem essa questão da restrição de aeroportos. E aí acaba, tipo, aqui na Irlanda, o aeroporto, se eu não me engano, continua funcionando. Só que os voos, tipo, o número de passageiros caiu absurdamente. Acho que é isso, né? Vamos pedir a mensagem final para o Tiago. Mensagem final. A gente sempre pede para todo mundo que deixe uma mensagem. Para quem você quiser. Para a galera do canal, enfim, uma mensagem realmente livre. Tá. Eu acho que eu queria falar o seguinte, esse é um período bem estranho para todo mundo,
ninguém tem certeza de nada. Então, acho que é um momento que a gente tem para se internalizar, pensar na gente, sabe? Um pouco de filosofia, mas, tipo, esse momento você aproveitar e buscar, tipo, se espiritualizar ou fazer alguma coisa que te motive, que te deixe, que mude sua vibração, que você não fique se sentindo para baixo ou só vendo problema. Aproveite esse momento para cuidar de se cuidar, né? Eu acho que esse é um tempo precioso que a gente tem. Se a gente parar para pensar, a gente sempre quer tempo para alguma coisa e nunca, tem muita atividade e tal. Então, use esse tempo de uma forma melhor para se cuidar, fisicamente, espiritualmente, da melhor maneira. E um abraço para todo mundo. Foi um prazer conversar com vocês. Principalmente o Márcio, que já tem o quê? Uns 3, 4 anos que a gente não se fala assim. Por aí. Por aí. E é isso. Parabéns pelo canal. Foi boa. Obrigado, Thiago. A gente agradece. Obrigada, Thiago. Depois, Obrigado a vocês. a gente já tem um papinho sobre viagem. Morar Você incentivar fora. as pessoas, né? Até essa coragem que você teve de estar aqui. É verdade. Muitos fatores envolvidos. Obrigadão, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.